Boa tarde a todos, paz, graça e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos hoje entrando na 7ª carta daquela série de estudos sobre o Apocalipse, na qual estamos falando neste momento das 7 cartas que foram destinadas às 7 igrejas. E a 7ª carta é a última carta das cartas que foram enviadas às igrejas que estavam na Ásia. Nós estamos no capítulo 3 do Apocalipse. E como todos sabem, como eu tenho dito, 7 é o número da totalidade. Então são 7 cartas que representam a totalidade da palavra de Cristo, a totalidade de toda a igreja de Jesus. E não apenas essas igrejas locais que nós vimos aqui nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, mas também ela representa todas as igrejas de Jesus ao longo da história, e inclusive nós que estamos estudando a palavra. E a palavra de Deus ela veio ao anjo da igreja que estava em Laodiceia. E eu vou fazer a leitura com vocês. Apocalipse 3, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pois você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de ausentar-se comigo no meu trono, pois assim como eu venci, eu sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Das 7 cidades e das 7 igrejas, a cidade de Laodiceia e a igreja de Laodiceia, provavelmente ela era a mais rica de todas as igrejas, porque Laodiceia ela era uma cidade rica, ao contrário da cidade de Filadélfia, onde a igreja era pobre. Lá em Laodiceia, a igreja é rica. Por exemplo, em torno do ano 60, houve um grande terremoto na região da Ásia, onde hoje é a Turquia. E aquelas cidades que foram atingidas foram reconstruídas com dinheiro do Império Romano. Roma mandou muito dinheiro para a Ásia para reconstruir aquelas cidades. Menos para a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia se orgulhava de não precisar de recursos romanos para se reconstruir, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Ela tinha um centro financeiro. Por exemplo, se fosse hoje, seria como se fosse um centro financeiro de Wall Street, né? Naquela época, Laodiceia era esse grande centro financeiro. Um comércio abundante, uma medicina avançada, porque Laodiceia tinha um remédio para os olhos que se chamava colírio, e eles tinham também um sistema de irrigação, eles tinham aquedutos muito bem desenvolvidos, né? Inclusive esse detalhe consta no nosso site, né, sobre a arqueologia bíblica. E eles captavam a água de Colossos, que era 10 quilômetros de distância, né? Então a gente imagina levar água através de aquedutos por essa distância para abastecer a cidade, indica que a cidade de Laodiceia era uma cidade de fato extraordinária,
né? E lá em Colossos, por exemplo, a cidade era fria. Então as pessoas no verão iam para Colossos. E no verão elas iam para Hierápolis, que é onde tinham estações termais. E Laodiceia captava a água dessas duas cidades, né? E esse versículo que nós lemos do capítulo 3, versículo 17, as expressões de Jesus lendo o coração, lendo a mente, lendo o espírito dessa cidade de Laodiceia, Jesus, ele disse: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não é uma figura apenas, mas é algo literal, né? É um discernimento de Cristo a respeito da prepotência, da arrogância, dessa pretensão de autossuficiência que quase que invariavelmente acompanha não só Laodiceia, mas o rico. Porque o rico, geralmente, conforme a Bíblia Sagrada, ele é arrogante e ele é pretensamente autossuficiente. Entretanto, o Cristo de Nazaré diz: entretanto, você é cego, você está nu, você tem uma água que é podre, e você é pobre, miserável e digno de compaixão. Isso diz a Jesus ao anjo da igreja que estava em Laodiceia. Você tem uma indústria, você é um centro financeiro, mas você, Laodiceia, você está nua. Você tem uma ótima medicina, você tem remédio para os olhos, mas você mesmo é cega. Você tem um centro financeiro riquíssimo, mas você é pobre e miserável. E a sua água dá ânsia de vômito. E existe uma interpretação sobre essa palavra de Jesus que dizem que Jesus estava solicitando que essa cidade se posicione. Por quê? Porque Jesus disse que ela não é fria nem quente. Ela é morna. Ela fica no meio do caminho, em cima do muro. Porém, essa crítica está errada, porque Jesus já estava dizendo que quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não está posicionado por Jesus, já está posicionado contra Jesus. Então, certamente, esse não é um chamado para Laodiceia. Não é um chamado para ela deixar de ser morna. É uma advertência, ela é morna. Se você pegar, por exemplo, a água fria de Colossos e a água quente de Hierápolis, nós vamos ter uma água morna, que era a fama da cidade de Laodiceia. Ela não era fria nem quente. E essa igreja na cidade de Laodiceia, ela é identificada como uma igreja que se encaixa perfeitamente na cultura da cidade. Uma cidade rica, uma cidade prepotente, uma cidade autossuficiente. E essas eram também as características da igreja, porque Jesus está dizendo: vocês sequer percebem que vocês me deixaram do lado de fora. Vocês sequer percebem que eu não estou mais aí com vocês. Vocês sequer percebem que eu não tenho, que vocês não têm mais ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Você não percebe que você está cega, porque você se apegou demais àquilo que é concreto, que é visível, que está explícito, e você está confundindo a sua prosperidade material, o seu estilo de vida confortável, a sua possibilidade de desfrutar das coisas da terra. Você está confundindo isso com prosperidade espiritual. Jesus está alertando Laodiceia que eles estavam confundindo o bem-estar deles na dimensão física e material com a qualidade da vida deles e da dinâmica deles espiritual. Eles não enxergavam que essas realidades, elas eram conflitantes. Por quê? Porque a riqueza material na dimensão espiritual estava trazendo a eles pobreza, miséria. A medicina, o colírio, o remédio para os olhos que podia curar muitas gentes, para a dinâmica da vida espiritual, ela era cega. Eles eram cegas, eles não enxergavam nada.
E a indústria têxtil não vestia a nudez religiosa deles. Então Jesus diz, eu estou do lado de fora, com ânsia de vômito dessa nudez espiritual. E o grande pecado da igreja de Laodiceia é esse. Era dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho medicina, eu tenho uma casa, eu tenho tudo, então eu estou bem. Não, mas vem Jesus e diz, você está muito mal, porque você pode estar bem na dimensão da sua vida, mas falta praticamente tudo para você. E vem Jesus e se oferece para essa igreja e os convida para que ele integre as duas dimensões. Porque se existe um pecado que é absolutizar o pó da terra, existe um outro pecado, que é absolutizar o mundo do espírito, como se nós vivêssemos numa espiritosfera. E nós não vivemos numa espiritosfera. Nós vivemos aqui na terra, porque nós somos pó da terra e fôlego da vida. E essas duas dimensões, elas precisam estar conectadas. E Jesus chega a essa igreja e convida essa igreja, que está com o ventre arrastando-se pelo chão, e os convida a integrar essas duas dimensões através de 3 figuras. Primeiro, ele é um caixeiro viajante. Então a gente imagina, por exemplo, um comércio enorme como o de Laodiceia, e chega Jesus e coloca a sua banquinha lá e ele começa a vender. E ele começa a dizer, venham comprar de mim, porque eu também tenho roupa para vender, eu também tenho vestes para vender, inclusive vestes brancas, e eu também tenho riqueza para vender, ouro puro. E ele diz, eu também tenho um colírio para vender. E se você comprar do meu remédio, realmente você vai enxergar. E se você se vestir com as minhas vestes, você vai cobrir a vergonha da sua nudez. Se lembram do primeiro casal? Adão e Eva? Eles estavam nus e com vergonha. E Jesus diz, eu posso cobrir a vergonha da sua nudez. Eu posso fazer, Laodiceia, eu posso fazer você enxergar. Mas a grande questão é que Jesus não oferece apenas esses produtos. Ele oferece uma lógica diferente para a Laodiceia. Porque esse caixeiro viajante que entra em Laodiceia é aquele descrito em Isaías 55, onde o profeta diz, venham todos, venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comem. Comprem vinho, comprem leite, sem dinheiro e sem custo. E isso é uma grande novidade, porque esse sistema sabota qualquer sistema financeiro de opressão. Por quê? Porque o reino de Deus não é um reino da competição, não é um reino do consumo desenfreado, não é o reino darwinista da sobrevivência do mais forte, do mais apto, do mérito. Não! O reino de Deus não é esse comércio antropofágico, onde alguns vão engordando, tá? Essa maldita Laodiceia que é podre. E nós estamos vendo aqui no Brasil o que é isso, né? Tá aí a situação da nossa nação. Uma vergonha, um escárnio com o pobre, um escárnio com o miserável, pessoas na rua dignas de compaixão, pobres, miseráveis, e o mercado financeiro bombando. Bolsa bateu em 105 mil pontos. E Jesus vem e diz, vocês não entenderam a realidade da vida humana. Não é construída pela competição, ela é construída pela generosidade. A vida não é conquista, a vida é dádiva. E vocês podem entender de comércio, mas vocês não entendem nada da graça de Deus. Onde ninguém fica sem comer, onde ninguém fica sem se alimentar, onde ninguém fica nu ao vento, ao relento, ao frio, que aliás não está fácil não. Se você não tem dinheiro, você não sobrevive na Laodiceia.
se você não tem sobrenome, se você não tem um parente para te indicar, se você não tem o diploma correto, você não sobrevive na Laodiceia. Se você não faz parte do mercado, se você não tem documento, carteira de trabalho, se você não tiver um currículo, você não sobrevive na Laodiceia. Mas vem Jesus e diz: no reino do meu Pai, não. No reino do meu Pai há pão, há leite, há vinho, e todo mundo pode vir buscar a sua roupa, o seu abrigo, e todo mundo pode ser acolhido aqui. Porque no reino do meu Pai as coisas não têm custo, não têm preço. As coisas no reino do meu Pai não funcionam na base do comércio, da troca, da exploração de um sobre o outro. E tem alguém que vem e bate a porta, e ele diz: eu estou à porta e bato. E esse que vem à porta e bate, ele chega como um peregrino. E aí que nós vamos ver se a igreja acolhe a esse Cristo que está às portas. E como que ele chega quando Esaú e Jacó, que eram dois irmãos desafetos, e se reconciliaram, Jacó olhou para Esaú e disse: contemplar a tua face é como olhar para a face de Deus. E a partir daí se desenvolve nas Santas Escrituras uma compreensão claríssima que Cristo leva quase a termos absolutos. Porque ele diz: vocês que me serviram, venham para o reino bendito do meu Pai. E quando foi que te servimos, ó Cristo? Quando vocês fizeram a um pequenino, vocês me serviram. O que vocês não sabem é que o peregrino que batia à sua porta, pedindo para participar da sua ceia e encontrar abrigo na sua casa, na sua igreja, vocês não sabiam que era eu. Mas era, porque eu passei aí pela sua cidade como um caixeiro viajante, dizendo que se havia uma necessidade de conhecer um novo jeito de ser sociedade, baseada no reino, na graça, na solidariedade, na compaixão do reino de Deus. E ele diz: eu passei aí também, na sua cidade, ensinando pessoas a cobrir a sua nudez astuta com as minhas vestes brancas. E ele também diz: eu passei aí na tua cidade, eu passei aí na tua cidade ensinando o cego a voltar a ver. E eu te ensinei a viverem como os filhos e servos, à semelhança do meu Pai. E eu bati na sua porta para ver se vocês tinham aprendido a ser igreja de Jesus no meio de Laodiceia. E essa é a palavra de Deus. A Laodiceia, essa é a palavra de Deus para mim. Eu sou o primeiro réu dessa fala. Essa é a palavra de Deus para nós. E se nós quisermos ter um encontro com Jesus, nós temos que abrir a porta das nossas igrejas ao órfão, ao estrangeiro, à viúva, à minoria, aquele que é alvo de racismo, aquele que está sendo agredido pela sua opção sexual, pelo seu estilo de vida. Nós não somos a comunidade que bate, que agride. Pelo contrário, nós somos a comunidade do reino. Nós somos a comunidade que abraça, e os peregrinos estão batendo na nossa porta e estão dizendo: deixa entrar. Porque Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro na face do nosso semelhante. E é assim que Jesus Cristo vem para nós. É assim que Jesus Cristo vem para nós. E essa igreja de Laodiceia, a gente imagina ela, aquela igreja bonita, telão, ar-condicionado, todo mundo bem vestido, o estacionamento com seus carros importados, cada um disputando qual é o melhor, lutando para ser alguém, todos ali lutando para ser alguém, Laodiceia, passando em cima do próximo. Mas vem Jesus e diz: para, porque aqui é a comunidade do reino de Deus, aqui é o ambiente da graça de Deus. Aqui é o lugar onde todo mundo come sem dinheiro, porque aqui é o ambiente da dádiva de Deus. Aqui é a casa dos que foram transformados de serpentes em filhos, à imagem e semelhança de Deus.
E aqui é a casa que quando Jesus, na face de um peregrino, ele bate a porta, ele deve ser bem-vindo para cear conosco. E que experiência maravilhosa quando nós conseguimos viver isso com mais intensidade e profundidade. Como uma igreja em que Jesus não está do lado de fora. Ele está à mesa ceando conosco e que a imagem dele pode ser refletida em nós. E que a sua graça, que é abundante, pode fazer de nós aquilo que ele nos ensinou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o recado de Cristo para Laodiceia. Esse é o recado de Cristo para mim, para você. E no próximo vídeo, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, eu me empolguei. E no próximo vídeo, nós vamos entrar no capítulo 4 do Apocalipse. Até a próxima.